E aí pessoal, tudo bem com vocês? Espero que sim. Hoje eu vou compartilhar com vocês, nesse primeiro vídeo do canal, uma situação que eu vivenciei. E esse livro aqui que eu coloquei na mesa, na verdade, esses dois livros, que eu já vou explicar, o porquê de eu ter colocado esses livros, eles vão se conectar com uma história que eu vivenciei. E na verdade eu não vou falar apenas de uma história, eu vou falar de duas situações que eu vivenciei. E é muito interessante, assim, essas situações me fizeram pensar bastante sobre a matemática, a educação matemática, eu trabalho com isso, Depois eu posso falar para vocês um pouco mais sobre o meu trabalho, mas o fato é que é relacionado à matemática, com o ensino e com a educação. E vamos lá para a história que eu vivenciei, Vou falar primeiro o que eu vivenciei hoje. Na verdade, eu acabei de vivenciar. O que aconteceu? Eu estava numa oficina mecânica, E meu carro deu uns probleminhas, nada muito sério não, Coisa, quem tem carro aí que tá me ouvindo sabe que carro você sempre tem que estar trocando alguma pecinha, tem que fazer troca de óleo. Então foi mais essa manutenção de praxe que eu faço semestralmente. E aí, na hora do pagamento, eu fui conversar com a moça que trabalha na oficina e ela me passou o valor e tal, e deu um valor de R$ 1.039. E aí eu, falei, vou ver se eu consigo negociar que é a forma de pagamento para dar uma aliviada para mim no financeiro, E aí eu falei com ela, olha só, vou inventar um nome aqui para ela, para não revelar, vou chamar ela de Maria. Olha só, Maria, esses R$ 1.039, se eu pagar à vista, tem algum desconto? Aí ela me falou, tem. Foi lá na calculadora, fez uma continha, falou que ela fazia para mim por R$ 1.000. Aí você deve estar pensando assim, nossa, mas você é muito pão duro, R$ 40 de diferença e tal. Mas esses R$ 40, se for juntando várias compras aí que você faz, uma comprinha aqui, uma comprinha ali, e você vai olhando ao longo dos meses, do ano, isso aí acaba tendo um valor substancial. E, como vocês estão vendo aqui, você vê que na minha mesa tem alguns livros, eu gosto de comprar livro, Então, algumas continhas dessa aí de R$ 40, daqui a pouco eu posso comprar mais livros. Então, eu acho que é uma economia que vale a pena fazer. E até porque não é só R$ 40, são várias, São várias coisas várias continhas aí, vários valores que a gente vai economizando aí, que se você juntar tudo vira um valor bom, até maior do que isso. Mas enfim, voltando para a história, para eu não me alongar muito. Aí eu falei assim, olha aqui, Maria, eu posso fazer para você um Pix no valor de R$ 500, não sei, de R$ 700. E aí o restante eu passo no cartão de crédito. E você aplica a taxa somente no valor que eu passar no cartão, Que é como se fosse um financiamento de um imóvel, por exemplo. Se você faz uma amortização, você vai fazer o quê? Você vai antecipar uma parcela e os juros, eles são cobrados apenas nas parcelas que você está devendo, Nas parcelas jogadas para o futuro. Inclusive, no Enem, outro dia eu estava resolvendo uma questão, que um professor que trabalha comigo mandou essa questão, e aí eu resolvi essa questão do Enem, em que era justamente isso, Você antecipava o valor futuro, e aí você tinha que fazer o cálculo de juros reverso, Você tinha que fazer, na verdade, uma depreciação ali com uma função exponencial. Só que eu vi que a moça, ela não entendeu o que eu falei, Ela falou assim, não, que seria meio que 8,80, ou eu pagava para ela ali R$ 1.000 no Pix, ou 1.039 no cartão, e que se não fosse feito dessa forma, que ela teria prejuízo, porque ela teria que pagar a taxa duas vezes. O que não faz o menor sentido, Porque se são R$ 1.000, então quer dizer que eu, segundo a alegação dela, que eu confiei, e que faz sentido, porque tá dando ali 3,9%, e esse valor de 3,9% é compatível com o que essas maquininhas cobram, E aí eu falei com ela que, olha só, Maria, mas não faz sentido você falar que você vai ter prejuízo, porque se eu te pagar, por exemplo, R$ 500 à vista agora, e aí você me cobra 3,9% a mais e passa aí na sua maquininha.
E fui tentar explicar isso para ela, mas ela falou: ah, não precisa não. Eu faço para você aqui por R$ 1.000. Eu fiz para ela um depósito de R$ 700 e ela passou R$ 300 no cartão. E eu ainda tentei falar assim, mas Maria, aqui, ó, eu faço aqui 3,9% acrescido aqui de R$ 300. Ela falou: não, não, não precisa não, assim tá bom. Mas assim, eu vi que, né, espero que ela não tenha ficado impaciente, né, que ela não tenha, e nem que ela tenha ficado com raiva, alguma coisa assim. Mas eu percebi que ela não entendeu a conta que eu estava fazendo. E essa é uma situação muito interessante, né? Porque meus alunos vivem me perguntando por que que eu vou precisar de matemática? Matemática não serve para nada. Matemática só devia ser soma e subtração, só devia ser ficar contando bolinha. E eu vivenciei hoje essa situação que comprova que está errado isso, né? Porque ela estava ali com a calculadora, muito provavelmente nessa conta de retirar os 3,9%, né? Você pode acompanhar essa conta aí se você quiser pegar uma calculadora. Você fazendo o inteiro, menos 3,9 sobre 100 vai dar 0,039. E aí, subtraindo isso aí de um inteiro, dá 0,90 e alguma coisa. E esse 0,90 e alguma coisa vezes o valor do total vai dar o valor com desconto, né? Vai estar deduzindo ali a taxa a taxa que está sendo cobrada, né? Na verdade, vai ser um pouco diferente disso, né? Porque não, enfim, falando bobagem aqui, não é isso mesmo que ia acontecer, né? Porque é R$ 39, aí fazendo isso em relação a 1.000 dá 3,9%. Mas enfim, ela com a calculadora, ela provavelmente decorou essa conta. Ah, vou multiplicar ali por 0,90 e tanto. E ela, pelo visto, não entendia o que foi feito, né? Qual que era o conceito que estava sendo trabalhado ali. E isso é muito ruim, né? Porque, olha só, ela tem um comércio ali, e esse comércio, se, por exemplo, vamos supor que eu fosse um cliente mais chato e tal, às vezes eu poderia nunca mais voltar ali. Eu poderia falar, ela não estava aceitando ali a proposta que eu estava fazendo e, de fato, ela não ia receber nem um centavo a menos, né? A taxa que ela ia ter que pagar na maquininha, eu me ofereci para pagar, era só uma forma de pagamento ali que ficava mais confortável para mim. Mas isso poderia ter gerado um atrito muito maior, poderia ter gerado desentendimento, né? Às vezes ela pode, sei lá, ter achado que eu estava tentando passar ela para trás e porque ela não conseguiu entender a conta, ela preferiu concordar comigo ali, né? Eu vi que ela, enfim, eu vi que ela não gostou muito da situação, que ela baixou a cabeça ali e quis encerrar logo o assunto, né? Mas assim, olha o prejuízo que isso pode dar, né? Isso aí pode ser a diferença entre a vida e a morte, entre aspas, aqui num negócio, né? Você pode perder um cliente por causa disso. Imagina isso numa empresa maior, né? Outro dia eu estava conversando com uma pessoa, nem lembro quem era, mas essa pessoa me falou que o pai dela trabalhava numa rede de supermercados e que essa rede de supermercados tem uma padaria, né, que funciona dentro do supermercado, e que cada grama de mussarela, cada grama de presunto, de pão, de trigo, é tudo pesado. Isso faz todo sentido, porque a mesma lógica que eu falei aqui dos R$ 40 lá no começo do vídeo, né, que parece que é pouco, mas se você multiplica isso aí, imagina uma rede de supermercados, que deve ter centenas de lojas e quantos quilos ali de trigo, de pão que são produzidos, e você multiplica isso ali por, né, pela quantidade produzida em todas as lojas. Então, se a pessoa deixa cair ali um pouquinho de mussarela, se a pessoa deixa cair ali um pouquinho de mussarela, e isso é um hábito da empresa, isso aí pode se tornar em prejuízo de milhares, se não milhões de reais, dependendo aí do tamanho da operação que você está lidando. E isso se aplica em todos os setores, né? Em uma empresa que perde ali uma pecinha ou outra, em que você tem quebra no setor de agronegócio, isso é considerado péssimo no Brasil, né? Diz que são perdidos muitos grãos, né? Os grãos são transportados muitas vezes em caminhões. E tudo isso é matemática. Então, uma pessoa que entende matemática, ela está melhor equipada para lidar com todas essas situações. E o interessante aqui é que o importante não é fazer a conta, né? A conta, ela tinha calculadora, voltando para a situação da oficina, ela estava ali com a calculadora, só que não bastava fazer a conta, ela tinha que entender o conceito que envolve frações, envolve número decimal. E, na minha humilde opinião,
quanto mais você entender o conceito, melhor, porque você pode ter mais flexibilidade, você pode fazer o cálculo de uma maneira diferente, você entende o que está acontecendo. E quando você está fazendo uma negociação comercial com o cliente, você tem que ter uma agilidade na hora de pensar, porque às vezes você está ali na correria, no dia a dia, você está num balcão ali, que nem eu estava, e você tem que fazer a conta rapidão ali para a pessoa, para dar um valor para a pessoa e você fechar ou deixar de fechar a venda, né? Quem trabalha por conta própria, é empreendedor, como eu sou, vai saber isso, que às vezes em um segundo ali define se você fecha ou não fecha uma venda. Isso quer dizer lidar com valores. E se você não sabe lidar bem com valores, você acaba perdendo aquilo ali. Então, olha só, uma situação que qualquer negócio, né? Qualquer negócio tem que mexer com dinheiro. Então, se você quer saber para que você precisa de matemática, bom, se você quer mexer com dinheiro e ser bem-sucedido financeiramente, a matemática ela vai ser com certeza de grande ajuda. Senão ela vai definir se você vai ser bem-sucedido ou não, né? Agora, você pode seguir o caminho que muita gente segue. Em empresas que eu já trabalhei, eu via muita gente seguindo o caminho da decoreba, né? Ela fala, para eu fazer tal conta, eu faço tal coisa que aperto tais botões da calculadora e eu resolvo. Tudo bem, mas se você memorizar um procedimento, você vai ficar muito preso àquilo ali, né? A moça lá da oficina, ela decorou aquilo ali, que era o quê? Ou ela cobrava o valor à vista sem a taxa, ou ela cobrava o valor no cartão com a taxa. Quando ela vivenciou uma situação diferente, você vê que quebrou totalmente o raciocínio dela. Você vê que ela não conseguiu pensar naquilo ali. E uma vez, um professor me disse uma frase muito importante. Era um professor quando eu morava nos Estados Unidos. Ele disse o seguinte, que qualquer pessoa pode apertar botões em uma calculadora. E ele tinha falado isso quando ele tinha dado um exercício para a gente fazer. Nos Estados Unidos eles gostam muito de quiz, né, que eles chamavam. Seria uma provinha surpresa. E aí eu caí nessa, porque eu tinha uma calculadora científica, como muitos alunos, e a gente fez o quê? A gente simplesmente jogou os valores ali na calculadora científica e resolvemos e obtemos a resposta certa. E aí ele falou, olha gente, não era isso que eu queria que vocês fizessem, né? Qualquer um pode apertar botões da calculadora, mas são poucas as pessoas que podem entender o conceito que ele estava querendo explicar com aquele exercício. E num curso de engenharia, é fundamental, né, que você entenda os conceitos e não decore, porque decorar, se você só vai decorar e memorizar um procedimento, isso é coisa que o computador faz, né? Você programa ali uma planilha de Excel, um MATLAB, um Python, ele faz a conta para você. Então, não é algo que tem valor no mercado, né? Não é algo que vai te remunerar bem. E a outra história que eu queria contar é uma história que eu estava há uns 15 dias atrás num bar com uma amiga. E aí chegou a hora de dividir a conta, né? E aí você tem a taxa de serviço. E aí o que a gente combinou? Não, ela ia fazer o pagamento do que ela consumiu, eu ia fazer o pagamento do que eu consumi. E aí a gente pegaria a taxa de serviço e eu pagaria o percentual, que onde eu moro é 10%, não sei aí onde vocês moram, mas eu ia pagar o percentual somente sobre o valor que eu consumi e ela sobre o valor que ela consumiu, para ficar justo. E eu vi também que o garçom, eu acho que nem era o garçom, sabe? Pelo jeito que ele conversou, eu acho que era o dono do bar. Era um bar bacana, sabe? Um bar que não era muito barato. Então você vê que o cara, assim, ele devia ter um acesso a um certo poder financeiro, né? Mas aí ele não entendeu essa conta. Ele falou, não, fica calmo, você vai ver que vai dar certo. E aí ele fez o quê? Ele passou a taxa de serviço totalmente no meu cartão e eu fui argumentar com ele que não era isso que eu tinha sugerido. E ele falou, não, olha só, ele somou o que ele passou no meu cartão, somou o que passou no cartão da minha amiga e falou, ó, deu o mesmo valor. Então, na cabeça dele estava certo. Então, tudo bem, realmente o valor que ele recebeu estava certo, né? Mas a divisão ela não ficou justa, porque aí eu paguei a taxa de serviço inteira sozinho, inclusive o percentual sobre o que ela consumiu. Só que aí, como era um bar, era um valor que não era tão grande assim, eu falei, não, vou dar de presente para minha amiga, né, que eu gosto dela, ela merece, então não vou discutir isso aí, né? Então, olha só, duas situações em que poderia ter gerado ali atrito com o cliente, né? Dentro do simples ato de dividir uma conta, tudo bem, hoje tem aplicativo que divide a conta para você e tal, né? Então talvez a situação não fosse tão útil assim você saber, mas na situação em que você tem um negócio, você tem que negociar pagamento, né? Formas de pagar,
você tem que fazer cálculos em planilhas, né? Que eu faço. Eu tenho muitas planilhas aqui que eu uso na minha empresa. E que são essencialmente álgebra, né? O Excel usa álgebra. Uma fórmula do Excel é uma fórmula matemática algébrica. Ela só é apresentada de uma maneira diferente. Você não vai escrever no papel ali o x e o y, mas as linhas, as colunas são variáveis. E se você não entende álgebra, eu acho que dificilmente você consegue criar novas fórmulas do Excel. Na hora de fazer as contas, você tem que colocar parênteses direitinho, multiplicação, divisão. Então, se você não domina pelo menos o básico, você não consegue produzir ali um algoritmo no Excel ou em outra linguagem que seja, né? E aí, para fechar esse livro que eu tô aqui folheando, né? São dois livros que são livros de sexto ano, livros do ensino fundamental e que contém o conteúdo que eu falei, né? Porque essas duas situações que eu vivenciei são conteúdos de porcentagem. E conteúdo de porcentagem é algo básico na matemática, né? É algo simples, o que não quer dizer que seja fácil, tá? Eu não estou falando que é fácil, pode ser que você, não sei, talvez não tenha muita afinidade com matemática, não goste, não tenha tido a oportunidade de estudar em uma boa escola, e você pode achar difícil, só que não tem problema você achar difícil o conteúdo. Aquilo que é difícil pode ser superado, né? E você consegue aprender. Eu não vou ter a pretensão aqui de falar que é fácil, porque eu já sou formado em engenharia, eu trabalho com educação matemática já há mais de 10 anos, então realmente para mim esse conteúdo é fácil, mas porque eu pratiquei muito, porque eu treinei muito. Mas quando eu aprendi isso, né, lá na quinta série, que hoje é o sexto ano do ensino fundamental, não era assim. Então vamos dar uma olhada aqui nesses dois livros que eu separei aqui para mostrar para vocês que são livros de ensino fundamental. Olha só que legal, né? Esse livro aqui é A Conquista da Matemática, do Giovanni Castrucci e do Giovanni Júnior. Castrucci, não sei como é que fala, né? Você vê que é uma edição bem antiga já, tá vendo? Ela tá bem judiadinha já, toda rachadinha. Mas é porque esse livro eu ganhei de uma amiga. Tive que cortar o vídeo aqui porque tive um probleminha, né? Mas esse livro eu ganhei de uma amiga que foi minha professora numa época que eu não gostava de matemática. E enfim, por motivos aí do destino e tal, e talvez por probabilidade também, né? Porque a gente continuou morando na mesma cidade. Eu tenho contato com essa professora até hoje. Eu cheguei até a dar aula pro filho dela. Mas ela me deu essa coleção de livros, né? A Conquista da Matemática, e que eu acho uma ótima coleção para quem está querendo começar aí a entender matemática do básico. Então, inclusive, se você está aí na faculdade, já adulto, está querendo fazer um concurso, eu vejo muitos alunos cometendo o erro de não começar do básico, querer começar já do conteúdo avançado. Só que em matemática, se você não tem conteúdo básico, não tem como você pular para o avançado, né? E esse livro é um livro que eu acho muito legal, né? Ele é muito bem explicado, olha só. Então ele tem aqui o conteúdo bem organizadinho, né? Tá vendo? Ele tem aqui calculando com números naturais, ele fala de ideias associadas à adição, ou seja, ele trabalha as 4 operações, né? Explica como que funciona a multiplicação, divisão, tá vendo aqui o algoritmo da multiplicação, propriedades da multiplicação de números naturais. Tá vendo? Depois ele fala de problemas. Então deixa eu pegar uma parte aqui em que ele começa a explicar. Tá vendo? Ele fala um pouquinho sobre a história da matemática, tem ilustrações. É um livro feito para ensino fundamental, para sexto ano. Então acho que ele tenta usar uma linguagem simples. Tá vendo? Ele é muito bem ilustrado. Você pode achar às vezes um pouco, digamos assim, old fashioned, né? Meio ultrapassado esse estilo de desenho, né? Essa arte. Mas é aquele negócio, né? A matemática, essa matemática, por exemplo, ela é a mesma, já tem muitos séculos já, né? Ela não mudou. Então, se você pegar uma edição atualizada, ela só vai ser mais cara, ela não vai ter tanta mudança assim no conteúdo. Talvez assim na forma de organizar, né? Porque você tem hoje em dia tem a BNCC, quem é professor vai saber, a Base Nacional Comum Curricular, e que mudou um pouco a ordem de alguns conteúdos, alguns detalhes, mas eu acho que em geral essa edição aqui ela é muito boa. Então tá vendo? Ela é bem legal essa parte, ó. Ele fala sobre sistemas de numeração, fala sobre o sistema romano, o sistema babilônico, né? E vamos pular um pouquinho, ó, numa parte aqui que ele começa a falar sobre as frações, né? Que é o que
é o que a situação, é o que caiu na prova do mundo real, né? Que eu vivenciei hoje, né? E que eu vivenciei também no restaurante. Tá vendo? Ó, tem expressões numéricas, tá vendo? Ele começa de expressões bem simples, tá vendo? Ó? Expressões bem bacaninha. Ele explica também o passo a passo como é, tá vendo? Ó? Determinar o valor da expressão. Isso é uma coisa que muita gente erra, né, nesse tipo de expressão, fazer aqui a soma do 7 com o 9, mas você tem a ordem de prioridade das expressões, a gente faz a multiplicação primeiro, então tá vendo? Ó? Ele destaca aqui com uma chavezinha azul, e aí ele põe uma setinha aqui apontando para o resultado. Então, acho que ele é muito didático, ele é muito bacana, assim, de ser entendido. E aí depois, é lógico, né, que não pode faltar em matemática, ele tem muitos exercícios, né? Ele tem bastante exercício para você treinar. Ele começa sempre com exercício mais simples, e aí ele vai pulando para exercícios mais elaborados, tá vendo? Com problemas, né? Você vê que os problemas vão ficando maiores e tal. Então tem uma lista aqui que eu sempre gosto de passar para os meus alunos, que é essa lista aqui de 17 problemas, tá vendo? Ela envolve problemas com as 4 operações, então ela começa com problemas também bem básicos, tá vendo? O enunciado pequeno, né? Ela tem esse gráfico aqui, ó, e pergunta aqui, por exemplo, quantos alunos têm 19 anos ou menos? Então é só você somar aqui, né? 19 anos ou menos, então tá aqui, ó, né? Tá dando um reflexo aqui, mas de 19 para menos aqui você soma, tá vendo? Então você olha aqui também uma interpretação de gráfico, e aí vai ficando elaborado, tá vendo? Vai tendo uns problemas com mais palavras, tabelas, né? Esses últimos problemas aqui, eles já estão bem grandinhos já, então o aluno realmente tem que trabalhar a interpretação para conseguir fazer, e é sempre um pontapé inicial, sabe? Então, acho que se você quiser se autodiagnosticar, se você pegar esse livro, pega essa primeira parte aqui, ó, de problemas envolvendo números naturais, que se você conseguir fazer esses problemas, eu acho que quer dizer que você está preparado para partir para o próximo tópico. Agora, se você tiver dificuldade em fazer esses problemas, então quer dizer que você precisa estudar mais a sua interpretação, talvez você precise ver as contas, né? Se você está sabendo fazer as contas direitinho. Então, vamos lá, ó. Aqui tem a parte de frações, tá vendo? Então, ele explica com figuras. Eu acho legal que esse livro também ele explica o porquê das coisas, né? A soma de frações, por que é do jeito que é, tá vendo? Né? Ele tem figuras aqui coloridas, né? Eu gosto muito de desenhar essas figuras quando eu estou resolvendo problema. Né? Eu vejo que os alunos eles têm muita dificuldade, não só em problemas, mas o conteúdo de frações em geral. E eu sempre dou essa estratégia para eles, né? De fazer um desenho. Porque quando você faz um desenho, tudo fica mais fácil de ser visualizado, né? Você vê ele colore de azul, então eu sempre passo para os alunos, se não sabe, desenha, faz um desenho, sabe? Mesmo que você não veja ainda o final, a solução do problema, fazer um desenho, um diagrama, é uma coisa que ajuda, né? Então ele tem também bastante probleminha aqui, tá vendo? Ó, começa com problemas bem mais tranquilos assim, né? De simplesmente você dizer qual fração que está no desenho, até chegar aqui aos probleminhas, tá vendo? Que você tem que dar uma, né? Tem que dar uma pensada maior para resolver. Depois, se vocês quiserem, eu posso falar mais sobre essa coleção de livros da Conquista da Matemática e posso falar sobre outros livros também que eu uso para estudar, que eu recomendo para os meus alunos, eu uso para preparar material de aula. Então, mas esse aqui é muito bom, né? Já é uma recomendação que fica. Aí tem esse outro aqui, que é o Projeto Telares, né? Ele não é a edição mais atualizada também, esse aqui eu ganhei de uma aluna. Acontece muito das escolas mudarem a edição de um livro e aí os pais não conseguem vender os livros para os pais, né, dos alunos que estão no ano anterior, então eles acabam às vezes me doando esses livros, né? Então eu ganho muito livro também. Esse livro aqui eu não acho tão bom, tá? Ele é do Luiz Roberto Dante, não é que ele seja ruim, mas as edições antigas dele eu acho que são piores, e eu acho que conforme vai avançando as edições ele vai melhorando, mas eu acho o jeito dele de explicar confuso. Ele me confunde, tá? Mas pode ser que ele não te confunda. E isso é um ponto importante também, porque um livro não tem assim um livro, um método, um professor universal, né? Você vai ter que ver qual que é a sua maneira de aprender, qual livro que dá mais certo para você. Uma coisa que eu custei a aprender, eu comecei a fazer isso, já estava na faculdade, é você buscar materiais alternativos. Então não fique preso ali ao seu professor, ao que é escrito no quadro,
ao livro que a sua faculdade indica e tal. Pesquise, vai para a biblioteca, tira um dia para fazer isso, né? Vai lá na estante, na prateleira, dá uma folhada nos livros e vê qual que é mais fácil para você entender. Acho que esse é o critério. O livro, eu acho que ele tem que ser o mais fácil possível de você entender. Porque quando você vai estudar, se você tem que ficar decifrando o que o autor está falando, eu acho que não vale, né? A não ser se você não tiver outra opção, né? Por exemplo, eu fiz uma matéria de mestrado que tinha um livro lá que eu detestava o livro, achava horrível, mas não tinha outro. Eu tinha muita dificuldade porque era um assunto super específico. Mas esses livros de assuntos mais básicos, você vai ter uma infinidade de materiais aí na internet, né? Você vai ter vídeo, você vai ter muita coisa aí que dá para você escolher, né? Então esse livro ele tem esse problema, eu acho que a maneira dele de explicar é um pouco confusa, sabe? Então eu não acho uma maneira muito clara. Inclusive eu estudei com esse autor, né? Boa parte do meu ensino fundamental, não sei se do ensino médio, acho que do ensino médio também. Acho que a minha vida do ensino fundamental médio, eu usei os livros do Dante, né? E assim, eu lembro que naquela época menos ainda, né? Eu li o livro e eu não conseguia entender bem o que dizia, né? E aí, só que eu não procurava outro livro, né? Eu acabava não estudando, né? Não gostava muito de matemática, então eu optava por não estudar. Eu tive que aprender na marra aí, né? Depois a estudar e tal. Mas, enfim. Ele tem exercício também. Eu acho que os exercícios dele não são tão bons quanto do Giovanni. Eu acho que o Giovanni ele faz uma coisa muito importante, que é o quê? Que ele vai do exercício mais básico até chegar a uns exercícios mais puxados. Agora, esse aqui eu acho que nem sempre ele faz isso, sabe? Às vezes tem uns exercícios mais básicos, aí do nada surge um exercício mais complicado. Ele mistura muito conteúdo, sabe? E cuidado para você não me entender a mal, né? Acho que a matemática é até benéfica em um certo ponto você misturar conteúdo. Mas eu acho que se você está estudando, por exemplo, frações, eu acho que é bom você fazer exercício que envolva apenas fração, né? E eu acho que ele traz uns problemas avançados antes da hora e eu acho que para o aluno talvez isso não seja tão bom, né? Que ele não vai ter a malandragem de pular o exercício, depois voltar. Mas enfim, essa é uma opinião minha, né? Talvez você já goste de pegar um desafio logo de cara, mas eu tenho muito como base também o que eu vejo assim, do que os alunos acham mais tranquilo, né? Quando a gente faz dessa forma, de seguir a sequência certinha, de passar no exercício mais fácil, depois no exercício médio, depois no exercício difícil, eu vejo que os alunos eles ficam menos ansiosos, eles ficam mais tranquilos, eles criam mais confiança, né? Um fator muito importante aí também no ensino da matemática é esse fator emocional, não tem como a gente negar. Então, se você monta um livro, uma lista de exercícios, de forma que deixa o seu aluno ansioso, e aquilo ali pode travar totalmente, sabe? Você pode demorar muito tempo, né? Que é o que eu faço no meu trabalho, né? Eu acompanho alunos ali de maneira privada, através de aulas particulares. E às vezes, assim, você remover uma trava que ele tem em matemática, uma crença negativa, demora anos ali. Você pode precisar ficar meses e meses para tirar uma ansiedade ali que o aluno tenha, né? Mas assim, eu acho que é bom, não é um livro ruim, ainda assim, ele é um livro bom, ele só não é meu preferido, né? Conforme eu já falei com vocês, eu prefiro o Giovanni, né? E assim, é uma fonte de exercício, né? Mesmo que você não goste de como o livro explica, olha só, ele com conteúdo de sexto ano, ele já tem exercício de vestibular, né? Eu não sei se vocês sabem, mas eu estava outro dia fazendo uma prova do Enem do ano passado, a maior parte do conteúdo do Enem está no ensino fundamental, até o nono ano cai muita questão de razão, proporção, coisa bem básica ali, né? Não são todas as questões que vão envolver fórmulas, coisa do ensino médio. Então, uma dica já fica aí, se você quer ir bem no Enem, você tem que dominar essas questões mais básicas, né? Se você conseguir dominar essas questões básicas, você já ganha uma pontuação muito importante aí na prova. Então, olha só, o livro está riscado aqui, né, da última dona dele, né, que foi uma aluna minha. Hoje ela já está com 18 anos, eu lembro que ela tinha 11 anos na época, já entregando a minha idade aí, né, já não sou já tão novinho. Mas assim, é legal, né? Pegue nem que seja para você ter uma fonte diferente de exercício, né? Você às vezes pega um livro ali para você estudar, para você ler, e aí você pega o livro para um outro livro para você ter exercícios adicionais. E uma outra questão também, né, é que às vezes eu vejo pessoal estudando muito com apostila de cursinho
que já começa com exercícios de um nível mais avançado. Estudar por livro tem essa vantagem, né? Essa vantagem de você conseguir pegar exercício que já está separado por assunto. Você sabe que aqui só vai envolver fração, você sabe que aqui só vai envolver decimal, só vai envolver polinômio. E para quem está aprendendo, eu acho que é legal ter essa separação inicial. Agora, uma vez que você já dominou fração, já dominou decimal, então você já pode pegar uns exercícios assim mais turbinadões mesmo, que já vão misturar tudo, fração, decimal, né? Aí você já pode, digamos assim, arriscar um pouquinho mais, que você vai, acho que você vai ter uma experiência de aprendizado melhor com esse exercício. Bom, mas é isso aí, pessoal, né? Esse foi o vídeo que eu falei bastante aqui, falei um pouco sobre a importância da matemática. Mostrei para você 2 livros aqui de ensino fundamental que servem para você estudar, acho que independente da sua idade, né, do seu nível, se você está, às vezes até na faculdade, né? Eu lembro que meu professor de cálculo 1, uma vez ele me falou que um aluno, ele teve dúvida no exercício e que era multiplicação de frações, né? Você pensa bem, um aluno que está fazendo cálculo 1 na faculdade, ele não sabia multiplicar frações. Então você vê que o problema da matemática básica, ele persiste muitas vezes até o ensino superior. E isso explica, né, por que na engenharia você muitas vezes tem reprovação em massa, né? Na minha turma, por exemplo, fiz engenharia elétrica e eu lembro que abriam 60 vagas e comigo formaram, tipo assim, 10 pessoas, sabe? Ou seja, é 1/6 do total, gente. Isso é uma coisa muito triste, é uma coisa muito ruim. Então é isso aí, pessoal. Bom, tá aí minhas dicas de livro. Contei a minha história para vocês e espero que eu possa compartilhar com vocês mais experiências, aprender com vocês também. Espero que eu ajude vocês a aprenderem. Eu pretendo dar aqui muita dica de livro, não só de matemática, como de outros assuntos, né? Eu tenho bastante livro, gosto muito de estudar, de ler, e eu espero que eu possa compartilhar isso aí com vocês. Beleza? Então ficamos assim. Até o próximo vídeo. Abraço e até mais.